everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e agora nós vamos checar o que teremos na aula de hoje. Então, nossa aula de número 14 é uma aula de revisão. So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. E para iniciarmos, vamos falar aqui um pouco sobre relative pronouns. E eu trago aqui para vocês esses 4 relative pronouns: who, that, whose e which, que é o que são os que vão nortear a nossa aula de hoje, ok? Existem vários outros relative pronouns, mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre estes 4 que aqui estão. Se você está em dúvida, vamos começar a tirar essas dúvidas assistindo a uma animação. Prestem bastante atenção que os nossos personagens vão explicar detalhadamente para que serve cada um desses relative pronouns. Vamos lá. Ei, Solomon! Você pode me ajudar? Estou tentando entender esses relative pronouns em inglês. Tem who, that, which, whose... Tô todo confuso. Claro, Bruno. Eles são mais fáceis do que parecem. Vamos por partes. Who é usado para pessoas. Tipo assim. The teacher who helped me was very kind. Ou seja, o professor que me ajudou foi muito gentil. Ah, então who é tipo que ou quem, mas só para pessoas? Exato. E o that? Esse é o coringa. Serve para pessoas ou coisas. The book that I read was amazing. The girl that called me is my cousin. Ah, então o that substitui o who e o which. Na maioria das vezes. Mas, cuidado, nunca se usa that depois de vírgula. E o which? Eu vi em um exercício também. Which é só para coisas ou animais. The dog which barked all night is mine. É como que ou qual. E o tal do whose? Eu nunca sei usar esse. Whose mostra posse. The girl whose bike was stolen is crying. É como dizer a garota cuja bicicleta foi roubada. Ah, então é cujo ou cuja. Agora tudo faz sentido. Viu? Agora você já pode usar os relative pronouns como um expert. Valeu, Solomon! Agora é só colocar em prática. Então vocês acompanharam aí a animação, né? Foi falado um pouquinho rápido, mas bem detalhado do uso desses 4 relative pronouns. E agora vamos passo a passo, um por um. E para iniciarmos, vamos lá com o who. Who é um relative pronoun, né, um pronome relativo utilizado para se referir a pessoas. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, esse primeiro exemplo ele fala assim: The boy who is talking is my brother. O menino que está falando é o meu irmão. Ou seja, como eu estou falando do boy, é um garoto, é uma pessoa, ok? Então eu tenho que usar o who, porque o who é utilizado para pessoas. Próximo exemplo, nós temos aqui, ó, She is the teacher who helped me. Ela é a professora que me ajudou. Então, quem foi que me ajudou? A professora. Então, esse who helped me está falando algo sobre a professora, que é uma pessoa. Obviamente, eu vou ter que usar o who. No próximo exemplo, nós temos I met a woman who speaks 5 languages. I met a woman who speaks 5 languages. Ou seja, eu conheci uma mulher que fala 5 idiomas. Essa parte aí, ó, who speaks 5 languages, está relacionada a woman, a mulher. Por isso que eu tenho que usar o who para conectar essas duas frases, ok? Então lembra, o who é o pronome relativo que é utilizado para pessoas quando eu quiser conectar informações falando de pessoas, beleza? O próximo relative pronoun que eu trago para vocês é o which. Diferentemente do who, nós vamos utilizar o which para dar mais informações sobre algo. Neste caso, nós estamos falando de coisa ou animal. Ele pode ser usado tanto com informações essenciais
que é sem vírgulas, quanto explicativas, que é com vírgulas. Então, esse primeiro exemplo que nós temos aqui é sem vírgula, ou seja, informação essencial. The book which you lent me is amazing. O livro que você me emprestou é incrível. Neste caso aqui, ó, eu estou falando do livro. Essa parte, which you lent me, que você me emprestou, o que você me emprestou? O livro. Então, para conectar essas duas frases, eu tenho que utilizar o which, porque o which nós falamos de coisas, ok? E o book é um objeto, beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. This is the dog which bit the mailman. Este é o cachorro que mordeu o carteiro. Olha só, neste momento eu estou falando de um animal, ok? Olha só, this is the dog which bit the mailman. Que mordeu o mailman, o carteiro. Essa parte, que mordeu o carteiro, quem foi? Foi o cachorro. Então, para conectar essas duas frases, né, eu preciso usar o which, porque eu estou falando de um animal nesse caso. Se fosse de uma pessoa, se fosse o carteiro que mordeu o cachorro, aí seria diferente, seria who, ok? Mas não é meio que impossível, né, isso acontecer. Continuando, o próximo exemplo, só que agora é uma informação extra, é explicativa. Olha só, my laptop, which is very old, still works well. O meu notebook, que é bem velho, ainda funciona bem. Quando nós temos esta frase explicativa entre vírgulas, ok? Eu apenas estou passando uma informação extra, uma informação a mais. Se eu retirar da frase, a frase ela fica com sentido, ok? O resto da frase fica com sentido. Eu poderia falar, meu laptop ainda funciona bem. Só que eu trago uma informação a mais. O meu laptop que está muito velho, ok? Eu usei o which porque eu estou falando do laptop. E também porque está entre as vírgulas, beleza? Vamos continuando com o próximo exemplo, também ainda com vírgulas, que é a informação extra. This movie, which was filmed in Brazil, won an award. Este filme, o filme que foi filmado no Brasil, ganhou um prêmio. Como está entre vírgulas, e eu estou falando do filme, né, que é algo, eu tenho que utilizar o which. Ok? Vamos agora falar aqui um pouquinho do that. O that, ele é meio que coringa. Por quê? Ele é um pronome relativo versátil. Ele pode ser usado para se referir a pessoas, a coisas e a animais. Ou seja, ele pode substituir tanto o who quanto o which em muitas situações. Só que nós vamos ver agora os exemplos e mais lá na frente vocês vão ver que tem uma situação que o that ele não pode substituir. Primeiro exemplo, com pessoas. The mailman that called you, the man that called you is my father. O homem que te ligou é meu pai. Neste caso eu poderia substituir o that por who, porque eu estou falando de pessoas. Próximo exemplo, nós temos aqui, ó. She's the girl that won the contest. Ela é a garota que venceu o concurso. Neste caso, eu poderia trocar o that pelo who, sem problemas. O terceiro exemplo, mas só que agora nós estamos falando de coisas. This is the book that I told you about. Este é o livro que eu te falei. Aqui, eu poderia, ao invés do that, utilizar o which, sem problema algum. O exemplo número 2 sobre coisas é este aqui, ó. I love the song that you played. Eu amo a música que você tocou. Eu estou falando de música, ok? É algo. Então, eu posso usar tanto o that quanto o which, ok? Agora, olha só, cuidado, não usa that em orações explicativas. Lembra que a explicativa traz informação extra e está entre vírgulas. Olha só o exemplo. My car that is red is fast. Está errado. O correto é falar my car which is red is fast, porque está entre vírgulas. E para finalizarmos este assunto, vamos falar de whose. Whose é um pronome relativo usado para indicar posse. E ele pode ser usado para pessoas,
quanto para animais ou até coisas, dependendo do contexto. Só que quando a gente fala de coisas é um pouquinho mais formal ou literário. Olha só, vamos para o primeiro exemplo. Com pessoas, the girl whose phone was stolen is crying. A garota cujo celular foi roubado está chorando. Aqui eu falo de posse, ó. O telefone que é da garota, ok? Eu não estou falando aqui da garota em si, mas sim do telefone que pertence a ela. Exemplo número 2, com pessoas. He is the man whose son studies with me. Ele é o homem cujo filho estuda comigo, ok? Aqui eu estou dando posse do filho ao homem. Agora, exemplo com animais, coisas em contexto mais formal. The dog whose tail is short is very cute. O cachorro cuja cauda é curta é muito fofo. A cauda é de quem? Do cachorro. É whose. Próximo exemplo. A company whose products are popular worldwide. Uma empresa cujos produtos são populares no mundo todo. Os produtos são da empresa, por isso utilizamos o whose. Vamos fazer um wrap-up aqui, um resumão. Olha só. Who é utilizado para pessoas, né? Já o that, ele é usado para pessoas, coisas e animais. E o which, coisas e animais. Mas lembra, olha só, o that, ele vai substituir tanto o who quanto o which. Porém, em frases explicativas, quando eu tenho aqui entre vírgulas, eu não posso. Já o whose, ele vai falar de posse. É cujo, cuja, cujos, cujas. Dica rápida para vocês. Who, só para pessoas. Use o which, só para coisas e animais. That, pode substituir os dois, ok? Porém, não pode ter vírgulas. E o whose é para indicar posse, como cujo, cuja, cujos, cujas e assim em diante. Beleza? Este foi o assunto de relative pronouns e agora vamos falar de prepositions, ok? Eu trago aqui para vocês 4 prepositions. Of, nós temos também at, nós temos o in e para finalizar a preposition for. Existem várias prepositions, porém hoje nós vamos focar apenas nessas quatro prepositions, como utilizá-las. Para ficar mais simples para vocês, vamos assistir a uma animação bem explicativa. Vamos lá! E aí, Bruno, estudando de novo? Eu tô tentando, né? Mas essas preposições em inglês estão me deixando maluco, cara. Quais? Of, at, in, for? Essas mesmas. Tipo, eu sei que é interested in, mas por que não interested at? Boa pergunta! É porque certos verbos combinam com preposições específicas. Não tem muito jeito, a gente tem que decorar mesmo. Tá, me ajuda com umas aqui rapidinho. Como eu digo, eu sou bom em matemática. Você fala I'm good at math. Good combina com at. Beleza, e eu estou esperando o ônibus. Aí é I'm waiting for the bus. For. Eu ia colocar at. Ainda bem que eu perguntei. E como é que é? Eu tenho medo de aranhas. I'm afraid of spiders. Afraid combina com of. Tá. E eu estou interessado em aprender inglês. Facinho. I'm interested in learning English. Cara, você tá salvando meu inglês. Tamo junto! Lembra também, apply for a job, se candidatar para um emprego. Believe in magic, acreditar em mágica. Apply for, believe in. Beleza, já tô começando a pegar o jeito. Isso aí, agora bora tomar um sorvete for your brain, que ele merece. Bora! Eu tô totally in for that. É isso aí. E agora, para iniciarmos, vamos falar do of. Atenção!
Of indica posse, origem ou relação e costuma aparecer em expressões que indicam medo, cansaço ou lembrança. E agora eu vou trazer uma série de exemplos para vocês. Primeiro, afraid of, se você tem medo de. Você fala assim, ó, she is afraid of flying. Ela tem medo de voar. Próximo exemplo, tired of. I'm tired of waiting. Estou cansado de esperar. Próximo exemplo, think of. What do you think of the new movie? O que você acha do novo filme? E o próximo exemplo é dream of. I dream of becoming a famous artist. Eu sonho em me tornar um artista famoso. Então lembra, afraid of, dream of, think of, ok? Você não pode mudar essa preposição. Ela é fixa ali, ok? Você vai juntar esse verbo com essa preposition of para dar um sentido, ok? Então, é dessa forma que é utilizado e não tem como você mudar. Muitas das vezes, se você muda a preposition, você muda o sentido da frase, ok? Porque o verbo junto com uma preposition vai ter um sentido. Se você mudou, pode ter outro. Vamos continuar agora, falar um pouquinho sobre a preposition at, que indica um ponto específico no tempo, um lugar ou habilidade e se relaciona a ações direcionadas ou habilidades. Olha só, o primeiro exemplo é o look at. Look at. Look at the stars. Olhe para as estrelas. Falei para vocês que se eu mudar a preposition, eu mudo o sentido. Mas lá na frente nós vamos ver um exemplo que é com look, só que outra preposição. Espera só um pouquinho. Continuando. Próximo exemplo é arrive at. Que é você chegar no lugar, chegar em algum lugar. He will arrive at the airport at 6 p.m. Ele vai chegar no aeroporto às 18. Vocês podem observar aqui que nós temos o at sendo utilizado duas vezes. Um com o verbo, né, arrive at, chegar no aeroporto. E logo depois nós temos at 6 p.m., às 6 da tarde, às 18 horas. O at sendo utilizado duas vezes com sentido diferente, ok? Próximo exemplo, laugh at. They laughed at the joke, ou seja, eles riram da piada, ok? Então, se você vai rir de alguma coisa, você fala laugh at. O próximo exemplo é stare at. Stare at. Stop staring at me. Pare de me encarar, ok? Stare at. Então, se você está encarando alguém, ok? A gente fala stare at. Beleza? Vamos dar continuidade e agora vamos falar da preposition in. A preposition in indica algo dentro de um espaço ou envolvimento em uma situação e é usado para mostrar interesse, participação ou crença. Vamos lá para os nossos exemplos. Interested in. Quando você fala que você está interested in, você está interessado em alguma coisa. Olha só esse exemplo. I am interested in learning new languages. Eu estou interessado em aprender novos idiomas, novas línguas, ok? Muita gente confunde o interested e usa interested of. Não, é interested in, beleza? Próximo que fala de crença é believe in. Do you believe in ghosts? Ou seja, você acredita em fantasmas? Do you believe in ghosts? Então, se você acredita em alguma coisa, é believe in. Próximo exemplo, nós temos aí participate in. She will participate in the competition. Ela vai participar da competição. Ou seja, se você vai participar de alguma coisa, você fala participate in. E para finalizar os exemplos com in, nós temos engage in. He likes to engage in sports. Ele gosta de se envolver, se engajar em esportes. Então, se você gosta de se envolver em algo, na sua comunidade, na sua casa, você fala engage in.
Beleza? E para finalizarmos o assunto de prepositions, vamos lá com a preposition for. Mostra finalidade, benefício, destino ou tempo. Aparece quando alguém faz algo em favor de ou esperando algo. Vamos lá nos exemplos. Olha só, o primeiro é wait for. We are waiting for the bus. Estamos esperando pelo ônibus. O verbo wait, ele usa o for, esperar por, ok? Próximo exemplo. Lembra que eu falei para vocês do look at? Agora nós temos o look for, ok? Look at é olhar para. Look for é procurar algo. Olha só, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. Mudou a preposição, mudou o sentido. Próximo exemplo. Apply for. She applied for the job. Ela se candidatou ao trabalho, ok? Então, se você se candidata a algo, apply for. E para finalizarmos a preposition for, nós temos o ask for. He asked for a glass of water. Ele pediu um copo de água. Então, se você quer pedir alguma coisa, você usa ask for. Beleza? E assim nós finalizamos a nossa revisão. Espero que vocês tenham conseguido aí adquirir todo este conhecimento. Até uma próxima. Bye, bye.